E hoje nós temos uma nova edição do projeto Um Brinde A. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Nega Kelly e vou estar aqui com vocês constantemente, viu? E hoje nós vamos conversar com a professora Jana Rabelo. Ela é especialista em alto desempenho em redação para vestibulares e para o Enem também. Ela é feminista e dá aulas em escolas, cursos de preparação do Enem. Então, inclusive, ela dá dicas, né, em seu canal no YouTube. Prazer, Jana. Um prazer enorme falar com você. Seja muito bem-vinda a Um Brinde A da Cervejaria Albanos. Muito obrigada por esse convite, por essa oportunidade. É um prazer conhecer você e todo mundo que está nos assistindo agora. Obrigada a você, viu? E como é ser uma profissional da área da educação, capaz de transformar a vida de milhares de pessoas? Nos fale mais sobre esse seu talento maravilhoso. Eu sou muito suspeita para falar da educação, porque a educação foi o que me proporcionou inclusão social, ascensão social e capacidade de certa maneira, causar uma certa mudança no mundo, né? Eu venho de uma família de origem desprivilegiada e foi a educação que me proporcionou tudo que eu tenho hoje. Então, eu acho que ser uma profissional da educação é uma carreira revolucionária, de certa maneira. A educação promove igualdade, promove engajamento. Eu acho que a educação é o que pode salvar o Brasil e o mundo, na verdade. Com certeza. Em 2019, a taxa de brasileiros com 15 anos ou mais, né, não sabiam ler, não sabiam escrever, pelo menos um bilhete simples. Ficou em 6,6%, se eu não estou enganada. E aí eu queria saber como que você vê isso, inclusive na questão de interpretação de textos, porque a gente sabe que tem pessoas que sabem ler, mas não sabem também interpretar um simples texto, um simples recado também, né? Até uma mensagem de WhatsApp. Bom, para a gente falar sobre a questão da alfabetização, a gente precisa primeiro dividir em dois tipos de pessoas que têm dificuldades ou não tiveram acesso a uma alfabetização completa. Existe o chamado analfabetismo absoluto ou total, que é o analfabetismo dos indivíduos que ou não foram expostos ao processo de alfabetização ou interromperam esse processo muito cedo, né? São os indivíduos que não têm domínio mínimo do código da comunicação. O índice de analfabetismo absoluto ou total no Brasil, o mais recente, é de 6,6%. Se não me engano, foi um resultado que saiu agora em 2020. Eu acho um número já alarmante, porque o indivíduo que não sabe decodificar nada da linguagem escrita e produzir nada em linguagem escrita, ele é um indivíduo que é excluído de várias formas. Ele vai ter dificuldade, por exemplo, para pegar um ônibus, ele vai ter dificuldade para se comunicar com os outros. Como é que você deixa um bilhete, por exemplo? E essas pessoas frequentemente não conseguem nem assinar o próprio nome. Então, é um elemento muito básico de negação da cidadania, esse analfabetismo absoluto ou total, que hoje atinge cerca de 6,6% no Brasil. Mas existe um outro analfabetismo que é preocupante e que atinge inacreditáveis 30% da população, que é o chamado analfabetismo funcional. O indivíduo passou pelo processo de alfabetização, eventualmente frequentou a escola, às vezes completou o ciclo escolar e não é capaz de decodificar ou produzir mensagens verbais escritas mais complexas. É o indivíduo que pega um texto, ele até consegue decodificar as palavras, as sílabas, mas não entende o conteúdo daquele texto. Isso é muito alarmante, considerando que a gente está vivendo hoje uma sociedade que é uma sociedade digital. E boa parte da circulação de informações, de conteúdos, de oportunidades na internet se dá por meio da linguagem escrita. E alguns estudos mostram que esses indivíduos que são analfabetos funcionais, mais ou menos 30% da população brasileira, eles vão ter dificuldade para a interpretação de
outras linguagens também. Quem tem dificuldade para a interpretação de textos simples escritos vai ter dificuldade, por exemplo, para compreender uma palestra, para conseguir diferenciar o que é um fato de uma opinião, conseguir, por exemplo, de certa maneira, peneirar o que é informação confiável ou não. Então, eu acho muito alarmante. Sim, óbvio, 6,6%, mas eu acho que a gente tem que preocupar também com esses 30% de analfabetos funcionais. Juntando tudo isso, a gente tem um percentual muito alto de brasileiros que não estão preparados para viver nesta sociedade do século XXI. O que facilita, por exemplo, alguns problemas que a gente tem hoje, por exemplo, circulação de fake news, eventualmente radicalização e polarização política a partir da manipulação das massas, e eu me preocupo muito com a longo prazo. O que isso vai fazer com a sociedade brasileira, com as empresas brasileiras e até mesmo com a educação brasileira. Jana, é muito interessante, né? Importante essa parte que você pontuou sobre as pessoas que não têm essa capacidade de interpretar os textos, né? Porque isso move também, tem a ver com a sociedade, com que aquilo que você também falou sobre a preocupação com o nosso futuro, sobre o que vai estar para a gente, né? E mesmo sendo digital, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente lê e também com o que a gente escreve, né? O que nós falamos e pensamos também nas redes sociais. Eu quero agradecer muito a você por esse bate-papo incrível, por essa troca de ideia, de experiência maravilhosa que você nos trouxe aqui para a cervejaria. Seja muito bem-vinda. Esperamos, assim que passar todo esse agito, a gente se encontrar também, bater mais papo, conversar cada vez mais sobre educação no Brasil, sobre como podemos fazer também como cidadãos para poder melhorar a cada pessoa, né? O que a gente pode fazer para poder colaborar em relação à leitura, à escrita, tanto para as outras pessoas como para nós mesmos. Bom, enfim, eu quero agradecer muito você, porque eu adorei demais bater esse papo incrível. Eu agradeço pelo convite e eu deixo uma reflexão para todo mundo que está me ouvindo. O que você faz pela educação brasileira? Porque todos nós, direta ou indiretamente, somos afetados pelo que acontece nas escolas, nas bibliotecas, nos espaços de compartilhamento de ideias. Maravilhosa, gente. Um brinde, então, a Jana Rabelo, um brinde à educação, um brinde à Cervejaria Albanos e um brinde a você, que ficou nos assistindo até esse momento. Muito obrigada e até a próxima.